Olá, senhoras e senhores, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos aprender a usar duas funções, o PROC-V e o PROC-H. Sempre que a gente estiver procurando alguma coisa, algum valor, a gente usa uma dessas duas funções. O PROC-V a gente usa para procurar na vertical, tá? Então é V de vertical. E o PROC-H a gente procura na horizontal, PROC-H, H de horizontal, certo? Vamos aqui para um exemplo. Vamos na aba PROC-V. Então, a função PROC-V, ela te pede 4 coisas. Primeira coisa é o valor procurado. O que eu estou procurando? Depois, ele vai pedir a matriz tabela. Em que tabela que ela está? Depois, o número o índice da coluna. Então, nessa tabela, qual que é a coluna que ela está? E verdadeiro ou falso. Eu já explico para vocês um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Ó. Quanto custa a batata, o tomate e o limão? A gente tem uma tabela de preços. A batata custa R$5, o tomate 4, o limão R$3. Tá? Nessa tabela, eu até coloquei a mesma tabela desse lado, ó, a gente tem os números da coluna. Coluna 1, coluna 2. Veja, os preços estão na coluna 2, certo? Verdadeiro ou falso? Ou ele pode ser verdadeiro, ele pode ser trocado pelo número 1, e o falso pode ser trocado pelo número 0. O verdadeiro ou 1 significa um valor aproximado. Então, vamos supor que eu tenha escrito o número 101 e coloco aqui como valor aproximado. Se tiver algo próximo de 101, vamos supor 100, 99, né, 102, 105, ele vai entender que é isso que você deve estar procurando. Nesse caso que a gente está fazendo, precisa ser um valor exato. Precisa ser exatamente o preço da batata. E aí, quando a gente escreve valor exato, ele precisa ser do jeitinho que está escrito na tabela matriz. Então, se tiver em letra maiúscula, batata, o B da batata, ele tem que também estar escrito com letra maiúscula nessa tabela aqui. Então, vamos praticar. Escreva aí, ó, igual, PROC-V, certo? E aperta o botão de Tab. Veja, agora ele está pedindo o valor procurado. O que eu estou procurando? Batata, certo? Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Em que tabela que ela está? Está aqui, ó. Nessa matriz tabela. Certo? Como que eu fazia para travar essa célula? Para deixar ela sempre fixa? Aperto uma vez F4. Ponto e vírgula. Depois, ele está pedindo o número índice da coluna. Qual é a coluna que está o preço da batata? Na coluna número 2. Então, você coloca 2. E aí, se verdadeiro ou falso? Você pode vir aqui com a setinha. Eu quero falso. Ó, correspondência exata. Tem que estar escrito igualzinho. E aperto o Tab. Dou Enter. E veja, ó, a batata agora, ele procurou quanto custa o preço da batata nessa tabela aqui e encontrou R$5. Agora a gente clica na alça de preenchimento, arrasta ela para baixo. E só valida, ó, limão, R$3, tá certinho. Vamos para uma tabela um pouquinho maior, ó, na aba PROC-V1. Então, ó, de novo, a gente tem uma tabela matriz, onde estão os preços e os códigos de alguns produtos. Nesse caso, o álcool em gel, 420 ml, código 101, custa R$10,85. Óculos de proteção, código 107, custa R$12,90. E a gente tem uma tabela, desse lado aqui, que ele me pergunta qual é o código desses produtos e qual é o valor. Certo? Então, a gente está procurando quanto custa e o código deles. A gente vai usar a função PROC-V. Então, igual PROC-V, certo? Tab. Valor procurado. O que eu estou procurando?
este item aqui, álcool em gel 500 ml. Como depois eu vou arrastar isso aqui para a direita, certo? Pela alça de preenchimento, eu já vou travar a coluna. Como que eu fazia para travar a coluna e deixar a linha fixa? Eu aperto o F4 três vezes. 1, 2, 3. Ele vai colocar um cifrão antes do nome da coluna, certo? Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Qual é a tabela matriz? Ó? É essa daqui. Eu preciso travar? Sim. Porque depois, se eu pegar a alça de preenchimento e arrastá-la para baixo ou para a direita, se eu não travar, ele vai mexer essa seleção aqui, certo? Então, vamos apertar F4 uma vez, para deixá-la sempre fixa. Nunca vai mais mudar a linha nem coluna. Ponto e vírgula. Agora, qual que é o número índice da coluna? Eu estou procurando o código. O código está na coluna 1? Não está. Está na coluna 2? Sim. Então, coloca 2. Ponto e vírgula. E agora, eu não vou mais ficar escrevendo falso nem verdadeiro. Lembra, se for verdadeiro é 1, se for falso é 0. Então, eu vou colocar 0. Porque eu quero a correspondência exata. E dou um Enter. Vamos ver se ele acertou. Álcool em gel 500 ml, código 102. Na tabela matriz, álcool em gel 500 ml, código 102. Perfeito. Vamos agora clicar na alça de preenchimento. Arrasta lá para baixo. Está tudo certinho? Vamos ver aqui, ó, avental descartável, código 104. Avental descartável, código 104. Perfeito. Vamos pegar na alça de preenchimento de novo, arrastá-la para a direita. Poxa, mas agora continua 102, né? Por quê? Vamos ver a fórmula? Dá 2 cliques nela. Veja aqui, ó. PROC-V, ele está procurando a célula certa, né? Porque a gente tinha travado a coluna, deixou a linha variável. Ele está procurando na tabela certa, só que o número índice da coluna está errado, né? Ele está puxando 2 ainda. O valor está em que número da coluna? Ó, de novo. 1, 2, 3. Então é 3 aqui, certo? Eu quero correspondência exata, então é 0. Só dá um Enter. Vamos ver se ficou certinho. Álcool em gel, 500 ml, código 102, custa 11,90. Mas aqui está formatado como número. Vamos mudar? Vem aqui em cima, coloca como moeda ou contábil. Vamos deixar aqui como contábil. Agora clique 2 vezes na alça de preenchimento para ele preencher tudo automaticamente até a última linha dessa tabela. Vamos conferir? Vamos pegar aqui, ó, luva 100 unidades. Código 105, luva 100 unidades, código 105, custa R$ 15,75. Perfeito. Tá certo? E a gente usou o PROC-V justamente porque aqui estamos olhando para vertical. Vamos olhar agora o PROC-H. Qual é a diferença do PROC-V para o PROC-H? Então, PROC-V de vertical e o PROC-H de horizontal. Então, ao invés da gente estar olhando uma tabela na vertical, a gente vai estar olhando uma tabela para horizontal. E vai mudar aqui também, ó. O número índice, ele não é mais coluna, agora ele vai ser o número índice da linha. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui, nessa caixinha, o quadro resumo. Aqui eu vou escrever o nome de um funcionário, por exemplo, João. E aí, eu quero que essas células abaixo, elas me retornem o código do funcionário, quantidade de vendas, valor total das vendas do João. Como que eu faço isso? Eu vou usar a função proc-h. Por quê? H, porque essa tabela está na horizontal. Vamos lá, ó. Aperto o Tab. Valor procurado é o João, né? O nome do funcionário. Essa tabela, essa célula, depois que eu arrastar pela alça de preenchimento para baixo, ela tem que ser fixa? Sim. Então eu aperto F4 uma vez. Qual é a matriz tabela? É essa daqui, ó. Certo? É essa tabela que eu estou procurando. Eu preciso travá-la?
Sim, precisa. Então aperta F4 uma vez também. Ponto e vírgula. Número índice da linha. Aqui como funciona? Ó. A primeira linha são os nomes dos funcionários. A segunda linha, o código do funcionário. A terceira, a quantidade de vendas. E a quarta, o valor total das vendas. Então, como eu quero o código do funcionário, ele está na linha 1, 2. Está na linha 2. Depois, ponto e vírgula. Eu quero correspondência exata, aperto o 0. E dou um Enter. Vamos ver se ele acertou. João, código 101. Perfeito. Agora, vamos para a quantidade de vendas. Eu dou 2 cliques aqui no nosso preenchimento. Novamente, ele retorna o 101. Por quê? Vamos lá explorar? Abre aí o nome da função. Veja, o valor procurado continua o nome do funcionário, João. Tabela continua fixa. Tá certinho. Mas aí, o número índice da linha tá errado. Né? Por quê? Ele manteve o número índice. A quantidade de vendas está em que linha? Ó? Linha 1? Não. Linha 2? Não. Linha 3, quantidade de vendas. Ok. Ele é uma correspondência exata, então deixa o 0. Perfeito. Vamos explorar esse valor total de vendas. Ó. A mesma coisa. O nome do funcionário está correto, a tabela está correto, mas a gente tem que mudar o número índice da linha. Que ele está 1, 2, 3, 4. É o 4. Perfeito. Tudo certinho. Aqui, como é contábil, né? Como ele tem que estar em reais, a gente vem aqui e aperta em reais. Ok? Vamos para um exemplo um pouquinho maior agora. Veja só. Na aba tabela de preços. Vamos ter aqui uma tabela com o nome do produto, então picanha, alcatra, maminha, filé e assim por diante. Vamos ter o código do produto. Vamos supor que esse aqui seja o código de barras. A gente vai ter a validade. Vamos ter o estoque, quantos produtos tem em estoque. O preço, aqui são todos fictícios, tá bom? A referência, se ele está em quilos, bisnaga, caixa e assim por diante. E se ele está em promoção só hoje. Tá bom? Então, obviamente, essa tabela é uma tabela fictícia de um supermercado. Então, vamos supor que a nossa amiga, aluna, ela está construindo um mercado, mas ela ainda não tem condições de comprar aquele sisteminha que lê o código de barras e retorna o valor. Tá? Mas ela, por sorte, tem amigos que descobriram a função proc, de procurar no Excel, né, e consegue ajudá-la a construir esse sisteminha no Excel de forma bem simples. Vamos fazer aqui então. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o item que a gente está procurando. Vamos vir um pouquinho mais para cá, ó, na célula H7. Eu vou escrever item. Okay? Aqui no L7 eu vou escrever valor. Na verdade, vamos escrever preço. Okay? Aqui embaixo, no H9, vamos escrever qualidade. Embaixo a gente vai escrever estoque. Embaixo de estoque a gente vai escrever código. Aqui em H13 nós vamos escrever data e hora da consulta. Tá ok? E agora, vamos inserir uma imagem nesse nosso sisteminha. Como que a gente insere uma imagem? Ó, você vem aqui, imagens, né, na aba inserir imagens, procura a pasta que está a sua imagem, clica nela, você pode apertar inserir ou clicar 2 vezes. Tá? Inseriu a imagem, vamos deixar ela aqui no cantinho por enquanto.
Aqui, nós temos que escrever o nome do produto. Mas ao invés de ficarmos escrevendo, vamos usar uma função que a gente aprendeu na aula passada. Vem aqui em Dados, Validação de Dados, clique de novo em Validação de Dados. Aqui nas configurações, você vai no botão de permitir qualquer valor e vai trocar para lista. Aqui na fonte, a gente vem aqui na tabela de preços, clica na picanha, aperta Ctrl Shift, setinha para baixo, para ele selecionar toda essa tabela até o último item da lista, nessa coluna, né? Aperta OK e veja, criou uma lista com os produtos que a gente selecionou, picanha, alcatra, maminha e assim por diante, né? Até o ovo, certo? Mas por enquanto essa lista está meio inútil. A gente precisa retornar alguns valores para ela. Vamos aqui para o preço, na célula M7. Eu quero saber, nessa célula, o valor, quanto custa o item que eu estiver pesquisando. Nesse caso vai ser a picanha. Como que eu faço? Eu vou usar a função o quê? PROC-V ou PROC-H. Ó. Essa tabela, ela está na vertical ou na horizontal? Ela está na vertical. Está de pé, certo? Então, PROC-V. Então, eu venho aqui, igual, PROC-V, aperto Tab, valor procurado. Lembra? Valor procurado é a célula I7. É o item que eu estou procurando. Eu preciso travar essa célula? Sim, eu nunca mais posso mexer nela. Então, eu venho aqui e aperto F4. Uma vez, ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela está aqui, ó, na aba tabela de preços. Então, eu venho aqui. Como que eu fazia para selecionar toda a tabela de forma mais rápido? Clico na primeira célula dessa tabela, certo? Aperto Ctrl Shift, setinha para baixo, e depois continuo segurando Ctrl Shift, setinha para a direita. Ok? Vamos olhar aqui na barra de fórmulas, ó. Tá certinho? Tá certinho. Ele colocou que tabela de preços, exclamação, porque ele está falando que ele está em outra aba, certo? Ele está na aba tabela de preços. E eu preciso sempre fixar essa tabela, né? Então eu aperto F4 uma vez. Só vou verificar, ó, aqui ele verificou só a coluna G265. Preciso fixar também o A1, certo? Então eu aperto F4 aqui também. Ponto e vírgula. Aí ele me fala aqui, ó, número índice da coluna. Poxa, eu esqueci, né? Tem que abrir de novo a tabela de preços. Vou subir aqui. Mas veja, aqui ó, na barra de fórmulas, ele está falando de novo. Vai na aba tabela de preços. Mas eu não preciso disso. Você pode excluir. Eu só preciso do número índice da coluna. Vamos ver que coluna está o preço. Está na coluna 1? Não. Está na 2? Não. Na 3 também não. Na 4 não. Na coluna 5, certo? Então eu já venho aqui, aperto 5, depois ponto e vírgula. Como é falso, eu quero exatamente a picanha, eu aperto 0. Lembrando, se for 0, ele retorna o falso, correspondência exata. Se for 1, verdadeiro, correspondência aproximada. Aperto Enter, confere. Preço da picanha, 14,79. Deixa eu ver aqui, preço da picanha, 14,79, certo? Aqui, como ele é um valor, está em reais, vamos colocar aqui em contábil. Ok? Poxa, é importante também saber se a picanha está sendo vendida a unidade, o quilo, uma caixa, né? Então, vamos colocar aqui do lado essa referência. Vamos voltar aqui na tabela de preços, ó. Essa referência está em que coluna? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na coluna número 6. Então, eu venho aqui, copio essa fórmula, né? O M7, que a gente já tinha feito, e vou colar aqui do lado.
Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Ok? Como está selecionado, eu aperto ESC. Dou 2 cliques. E veja, ó, ele está me retornando a coluna 5. Né? Não era a coluna 5, era a coluna número 6. Então, eu troco o 5 pelo 6 aqui, dou Enter. Agora sim, ó, me retornou que a picanha está em quilos, está certinho. Agora sim pode diminuir um pouquinho, né? Vamos fazer um teste para ver se está funcionando? Clica aí na lista. Vamos escolher aqui. Vou escolher o último, o ovo. Ele está falando, o ovo está em caixa e custa R$ 55,50. Certo? Agora vamos aqui, ó, validade. Vamos olhar em que coluna está a validade. A validade está na coluna 1? Não. Na 2, não. Está na coluna 3, certo? Então, de novo, eu venho aqui, posso copiar esse, eu posso copiar esse, qualquer um que esteja com a fórmula, copio e colo. Lembra que para copiar, Ctrl C, para colar, Ctrl V. Agora, de novo, se eu abrir a fórmula, ele está me retornando o quê? A coluna número 5, né? Mas não era. É a coluna que eu estou procurando, é a data de validade, que está na coluna 3. Mas, se a gente olhar aqui, ele está me retornando em reais. Por quê? Ele está formatado como contábil. Né? A gente está querendo só data abreviada. Não precisa ser data completa. Data completa ele mostraria segunda-feira, por exemplo. Não, só data abreviada. Ok? Agora eu quero que ele me retorne quantas caixas de ovos tem no estoque. Eu vou copiar esse daqui. Ó. Copio, colo aqui. ESC. E vamos ver em que coluna está o estoque. Está na coluna 1? Não. Na 2, não. Na 3, não. Está na coluna 4, certo? Então, eu venho aqui, clico para ver a fórmula e mudo. Nesse caso, 6 por 4. E ele vai me retornar de novo. Está dando reais. Mas eu não quero reais. Coloca aqui, ó, número. E vamos tirar essas casas decimais, ó. Tá? Então ele está falando que não tem nada de ovo no estoque. Vamos ver aqui o carvão. Também não tem nada. Vamos ver a lenha. Ó, a lenha, nós temos 10 no estoque. Certo? Vamos ver a picanha. Picanha, 37. Vamos conferir? Picanha custa R$ 14,79, está em quilos, dia 21/5, a variedade tem 37 no estoque. Picanha, dia 21/5, 37, 14,79, está em quilos. Ótimo. Tudo funcionando até agora. De novo, copia este item, cola aqui embaixo. Dê 2 cliques nele. Vamos ver, ó. Eu só esqueci de uma coisa. Aperta o ESC, eu esqueci de confirmar em que coluna está o código do produto. Está na coluna 1? Não, está na coluna número 2, né? Então, volto aqui, dou 2 cliques e vou mudar o número índice da coluna. Nesse caso está 4 e vou colocar 2. Então, me retornou o código dele. Ok? Agora, aqui embaixo, eu quero destacar para a pessoa que estiver olhando se está em promoção ou não. Vamos ver aqui em que coluna que está, ó. Está na coluna 1? Não. 2, não. 3, não. 4, não. 5, não. 6, não. 7. Está na última coluna, coluna 7. Então, eu venho aqui, vou copiar esse daqui, por exemplo, colo aqui, clico para ver a fórmula e vou mudar o número índice da coluna. De 2, vou colocar 7. Dou Enter. E agora sim, ó, em promoção. Certo? Vamos testar para ver se está funcionando? Vamos para a alcatra. Desculpa, vamos para a maminha. Maminha está em quilos, custa R$ 6,79. Está na promoção, só hoje. Validade dia 23 de maio. Estoque 2. Código terminado em 683. Vamos confirmar?
a maminha, código terminado em 683, dia 23 de maio, a validade, tem 2 no estoque, custa R$ 6,70, está em quilos e a promoção é só hoje. Ótimo, está funcionando já o nosso sisteminha. Mas agora, a gente também precisa colocar a data e hora que ele está consultando, né? Por quê? Vamos supor que alguém vem aqui e tira uma foto. Olha, estava 6,70 só hoje. Mas a gente nunca vai saber de quando que é essa foto, né? Então é bom colocar aqui, ó, data e hora. Como que eu faço isso? É uma função chamada igual agora. Aperto o Tab, dou Enter. Vou aumentar um pouquinho isso daqui. E agora sim, ó, data e hora da consulta. Então, dia 22 de maio, às 17h36. Vamos supor que eu venho aqui e coloque filé. Ele muda tudo, inclusive a data e hora da consulta. Certo? Muito bom. Mas ainda não está esteticamente bonito, né? Para ser um pequeno sistema do mercado da nossa amiga Luna. Vamos deixar ele mais bonito? Primeira coisa, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte, né? Seleciono toda ela. Vamos deixar em 16. Acho que tá bom. Aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Aumentar o tamanho dessa coluna também, né? Porque ele aparece essas hashtags, ó. Porque não está cabendo tudo dentro dessa célula. Então tem que aumentar um pouquinho mais. Aqui também vamos aumentar um pouquinho. Na verdade, ó, vamos transferir essa daqui da coluna J para a coluna K. Aí eu posso diminuir essa coluna. De novo, vamos fazer mais uma transferência. Desculpa, ó. Vamos da coluna K para a coluna L. Por quê? Agora eu posso mesclar a célula L13 com a célula M13. E vou aumentar um pouquinho a coluna L. Assim eu ganhei esse espaço aqui. Certo? E eu também posso mesclar a célula H13 até o K, até a célula K13. Vem aqui mesclar e centralizar. Então já ganhei todo esse espaço aqui, certo? Vou também mesclar a célula L8 com a célula M8. Certo? Deixa eu arrastar essa imagem um pouquinho mais para baixo. E vou deixar o item validade estoque, código em negrito, o preço em negrito, data e hora da consulta em negrito. Também quero escrever aqui em cima um título para esse sistema. Vai ser o sistema de consultas. Sistema de consulta de preço. Esse é o nome do sistema. Sistema de consulta de preço. Clico aqui no H6, onde eu escrevi, e vou mesclar até o M6. Vamos aumentar ele? Tamanho da fonte? Deixar um pouquinho maior no 18. E negrito também. Ok? Ah, não gostei. Aqui ficou muito colado. Então, você clica nele, clica na bordinha da célula e arrasta ele para cima. Pronto. Ganhamos um respiro aqui, né? Agora, gente, vamos inserir umas linhas aqui em cima. Seleciona A1, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, até a linha 5. Vem aqui e inserir. Então, ele inseriu 5 linhas acima, certo? E vamos inserir também, ó, umas 3 colunas. Então, seleciona a coluna A, B e C, clica com o botão direito, inserir. Vamos também aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem. Sempre que forem aumentar o tamanho de uma imagem, cliquem na diagonal. Por quê? Você aumentando pela diagonal, você aumenta proporcionalmente a imagem. Se você clicar nas laterais, ou nas partes superiores ou inferiores, você não vai mexer proporcionalmente, ó. Tá vendo? Então, sempre que possível, cliquem na diagonal para mexer a imagem proporcionalmente.
Ok. Agora eu vou selecionar aqui nesse caso a célula D8. E vou selecionar até o Q20. Esse daqui vai ser o fundo do nosso sisteminha, a cor de fundo. Eu venho aqui na lata de tinta, cor de preenchimento, vou deixar neste azul aqui, certo? Agora, vamos também colocar o nome do mercado. Venho aqui na aba Inserir, Word Art, e vocês escolham a cor, a fonte que vocês quiserem, a arte que vocês quiserem aqui. Vou escolher nesse caso esse daqui. Ó. Ok, apareceu aqui. Vou escrever. Ó. Seleciono tudo, né? E vou escrever, ó, supermercado Aluna. A nossa amiga. É o nome do mercado. Ok? Clico aqui na bordinha dessa caixa de texto, venho aqui na página inicial e aumenta um pouquinho o tamanho dessa fonte. Ok? Agora, vamos tirar esse desenho das células, né? Ó, vem aqui na aba Exibição, linhas de grade. Pode apertar, deixa ele desselecionado. Ok? Então, ele tirou as linhas de grade. Certo? O que mais que a gente pode fazer? Ó? Nesse menu superior, a gente pode esconder, ocultar ele. Como que a gente faz? Vem aqui no menu superior, tem um botãozinho de recolher a faixa de opções, aqui do lado direito. Ou a tecla de atalho é Ctrl F1, tá bom? Então você vem aqui, recolhe. Tá? Você pode diminuir também um pouquinho o tamanho da barra de fórmulas. Se você quiser, ó, poxa, está muito colado aqui em cima, né? Vamos acrescentar algumas linhas? Então seleciona da linha 1 a 5 de novo, vem aqui com o botão direito, inserir. Certo? Tem como dar um zoom? Tem. Vem aqui embaixo, tem o botãozinho de menos e mais, aqui no lado inferior direito. Clique em ampliar, aperta o botãozinho de mais. Apertar mais uma vez. Vou alinhar aqui. Show de bola. Agora você pode falar assim, aluna, criei um sistema de consulta de preço para você. Né? E aí você vai ensinar ela. Ó. Você vem aqui, clica no item, vai aparecer um botãozinho, uma setinha, que é uma lista, na verdade. Então você vem aqui, clica e seleciona o que você está procurando. Vamos supor que eu estou procurando o preço do gelo de cubo. Ele já me retorna, o gelo de cubo está em saco, custa R$ 1,80, não tem nenhuma promoção, tá? A validade, dia 4 de 2 de 2021, então está bem longe, não tem no estoque, o código dele é esse daqui, data e hora da consulta, dia 22 de maio, às 17h43. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos supor aqui que eu quero água de coco. Água de coco, ele é a unidade, custa R$ 1,87 e está em promoção. A validade dia 3 do 2, tem 7 no estoque, este é o código dele. Tá certo? Data e hora da consulta. Então, gente, hoje a gente aprendeu a construir um pequeno sistema de consulta de preços, e não só preço, né? Consulta do que você quiser, preço, validade, estoque, código, tudo que tiver numa tabela, usando a função PROC-V, né? Então a gente aprendeu na aula de hoje, além disso, a função PROC-H, que estaria procurando, se fosse uma tabela, na horizontal, tá certo? Então as próximas aulas, a gente vai aprender a expandir mais esse sisteminha que a gente está construindo e a utilizar ainda mais as fórmulas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Tá bom? Então continue nos acompanhando e até a próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.